Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta terça-feira, dia 3 de dezembro. E as primeiras informações do Noticidade Manhã são para você que vai sair de casa daqui a pouco. Vamos às informações do trânsito na região. 7h01 pontualmente, em Sorocaba o trânsito é tranquilo nas principais ruas e avenidas, mas a movimentação começa a ficar mais intensa depois das 7h30. A Urbis informa que na rua 7 de setembro, no centro, na altura do número 202, a faixa da direita está interditada por conta da placa de identificação de uma loja que corre o risco de cair. Neste momento, agentes de trânsito acompanham a interdição. Mesmo assim, é bom o motorista ficar atento. E para você que vai sair de casa daqui a pouquinho e vai acessar as rodovias da região, prepare-se para enfrentar tráfego lento na chegada a São Paulo pelos sistemas Castelo Raposo e Anhanguera Bandeirantes no sentido interior. As vias seguem sem problemas. E um jovem de 14 anos foi atropelado quando andava na calçada no bairro Tamoio, em Jundiaí. De acordo com a polícia, o carro envolvido no acidente tinha marcas de tiros na lataria. O motorista fugiu do local. A polícia não tinha informações sobre os tiros no automóvel e agora tenta localizar o suspeito que causou o acidente pelos dados do veículo, que foi abandonado. O adolescente foi encaminhado em estado grave ao Hospital São Vicente. E o assunto ainda é acidente de trânsito. Foram ouvidas nesta segunda-feira o pai e o avô e a avó do menino, vítima de atropelamento na Avenida São Paulo, em Sorocaba. Após o acidente, o motorista fugiu do local. O pai chegou acompanhado da atual mulher no segundo distrito onde foi registrada a ocorrência. De acordo com a polícia, o depoimento dele não trouxe nada de novo, mas reforçou o sentimento de que o responsável não pode ficar impune. Vai chamar ele para mais declaração, para ele falar o que realmente aconteceu, para ele ser indiciado. Não se faz isso com ninguém, nem com o cachorro. Recuperada do susto, a avó conta como tudo aconteceu. Ela tinha acabado de chegar de São Roque com o netinho de 5 anos. Eu desci do ônibus, daí ele largou da minha mão para passar do outro lado, daí ele passou correndo na frente do carro. O motorista deu uma resinha, daí voltou, foi embora, não parou. O acidente no último dia 25 aconteceu neste ponto da Avenida São Paulo, em Sorocaba. Como o motorista fugiu do local, o número das placas foi anotado por uma testemunha de acordo com a polícia. O carro aparece nas imagens gravadas pelas câmeras de monitoramento da Urbis. O motorista dirigia o veículo da empresa onde trabalha na área da construção civil. Ainda nas imagens, o homem sai de um posto de combustíveis e segue pela avenida. De acordo com a delegada responsável pelo caso, ele poderá responder por outros crimes, mas isso somente após a conclusão de exames médicos. De acordo com a família, o menino continua internado em uma UTI de um hospital em Sorocaba em estado grave. Está como induzido, por enquanto mexeu um pouquinho a mão, um pouquinho o pé, entendeu? Ontem mexeu um pouquinho a cabeça. Mas vai fazer outra tomografia para ver o que está acontecendo no cérebro dele realmente, para ver por que o coraçãozinho está fraco. E segundo a família, o estado de saúde do menino Luiz Henrique de Jesus ainda é grave. Ele continua internado em coma na UTI do Hospital Samaritano, em Sorocaba. Ainda hoje, já pensou em ter uma horta dentro da sua casa? Saiba que isso é possível. Dá para cultivar ervas que viram tempero. E o melhor, nem precisa de muito espaço não. É daqui a pouco, no Noticidade Manhã. Uma comitiva formada por deputados federais, Ministério da Saúde, Ministério Público e vereadores deram início a vistorias em hospitais psiquiátricos de Sorocaba. No Hospital Mental, o objetivo era acompanhar como anda o processo de fechamento do local, que está programado para acontecer até 2016, como estabelece o termo de ajustamento de conduta, o TAC, que põe fim aos hospitais psiquiátricos. A unidade conta com 238 pacientes mantidos pelos próprios administradores, já que desde novembro o Mental não conta mais com a verba do Ministério da Saúde repassada pela Prefeitura. O contrato foi rescindido em novembro. O Mental pedia uma diária de R$ 150 por paciente. A Prefeitura ofereceu 42. O que a Prefeitura oferece não é suficiente para trocar o hospital. Então eu não posso assinar uma coisa, se eu assinar um contrato dizendo que
que eu vou dar continuidade, eu estou assumindo um compromisso. Sendo que eu sei que esse compromisso, esse valor aportado não cobre esse compromisso. Então eu não posso assinar esse contrato de forma alguma. Para a coordenadora da saúde mental da Prefeitura de Sorocaba, o hospital não pode receber porque o próprio TAC, assinado com o Ministério Público, inibe esse procedimento. Então a Prefeitura continua repassando aos hospitais aquilo que o Ministério da Saúde repassa, e o mecanismo para aumento da diária, ele é a partir de uma portaria que prevê a redução de porte dos hospitais. Então o Hospital Mental recentemente teve uma redução de porte onde houve o aumento da diária. Além disso, não é possível. Do Hospital Mental, a comitiva de autoridades veio até o Hospital Veracruz e as condições encontradas aqui foram bem diferentes das divulgadas pela TV Sorocaba SBT durante visita da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Sorocaba no início de novembro. No lugar de pacientes sem roupas, produtos vencidos e falta de profissionais no refeitório, internos vestidos, quartos limpos e todos sendo bem alimentados. Porém, para este funcionário do hospital, esta não é a realidade do lugar. É diferente. Hoje houve uma maquiagem por causa justamente da visita de vocês, né? Mesmo porque não existe um número suficiente de funcionários para manter isso limpo, né? Auxiliares de enfermagem, muito menos ainda. Hoje existem 70 auxiliares de enfermagem que cuidam de 322 pacientes. Desde o começo do ano, quando a Prefeitura assumiu a direção, 40 internos já deixaram o local para residências terapêuticas ou voltaram para familiares. A intenção é fechar o Veracruz nos próximos 3 anos. A coordenadora de saúde mental reconhece a falta de funcionários. A gente tem tentado, na medida do possível, não estando mesmo com o hospital totalmente adequado, né, com o quadro de profissionais que é preconizado, nós temos tentado sim motivar os profissionais que nos ajudem a reorientar a lógica. A comitiva visitou ainda o Jardim das Acácias. O local abriga 105 pacientes e recebe do governo federal um repasse de R$ 42 para cada diária do paciente. 2 outras visitas a hospitais de Piedade de Salto de Pirapora estão programadas para esta terça-feira. Ao final, o grupo de saúde mental da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara espera dar novos rumos ao setor. Nós vamos fazer um relatório. Esse relatório deve proceder ou deve desenvolver alguns encaminhamentos. Um deles diz respeito a aprimorar a legislação no que diz respeito aos direitos das pessoas com transtorno mental. Nós também devemos fazer uma série de sugestões para outras esferas do Estado. E o resultado desta vistoria feita na segunda-feira em Sorocaba foi apresentado durante uma audiência pública na Câmara Municipal. Para o vereador que convocou a audiência, o processo de fechamento de hospitais psiquiátricos e de reforço de atendimento na rede pública anda a passos lentos. A rede não está montada e automaticamente a rede não estando montada, pra você ter uma ideia, a cidade deveria ter 3 CAPS 3, só tem um, inaugurado há 2 meses atrás. Precisa acelerar esse processo e culturalmente a cidade pensou muito só em internação, infelizmente. A saúde da cidade de Sorocaba só pensou nisso. E hoje precisa de desinternar, mas também precisa construir a rede preventiva de saúde mental. Na audiência foram exibidas reportagens do Noticidade que mostravam problemas no Hospital Veracruz em 2011 e o programa Conexão Repórter do ano passado. O procurador do Ministério Público Federal reforçou que o TAC tem por meta desfazer cenas, como as exibidas no programa Conexão Repórter, em que aparecem pacientes nus e ambientes sujos. A Sorocaba ele ganhou um pouco mais de um ano em razão de uma reportagem feita pelo canal SBT no Hospital Veracruz. Ele acabou ganhando notoriedade em âmbito nacional em razão de violações de direitos humanos de pessoas portadoras de transtornos mentais. Daquilo saiu, com a atuação de várias instituições, o termo de ajustamento de conduta. Para ele, os atrasos da Prefeitura se explicam por questões jurídicas em contratações. A utilização do CNPJ da entidade que sofreu intervenção nas suas atividades, eu acho que isso foi um equívoco do ponto de vista jurídico, mas que já foi superado. Problemas podem ocorrer, mas os problemas que têm ocorrido aqui, eles têm sido superados pela atuação conjunta das instituições. A visão do governo federal é de que o TAC tem apresentado resultados. Eu acho que a gente está no caminho certo.
Muito embora eu acho que existe algumas questões eu acho que existe uma vontade, um clamor da sociedade para que as coisas aconteçam de maneira mais rápida, e apesar de a gente entender também que para acontecer o processo de desinstitucionalização, esse processo é um processo longo, né? 7h12. Ô, dona de casa, chega mais. A senhora já pensou em ter uma horta em casa? Ou melhor, plantar ervas que podem se tornar temperos? Pois é, isso é possível e dá para cultivá-las até mesmo em pequenos vasos ou aquele pequeno espaço da sua residência. Veja. Sálvia, manjerona, tomilho, limão. Tempero de grandes chefes de cozinha. E eles também estão presentes na culinária da Dona Vânia, só que de uma forma mais caseira. É que todos os temperos são cultivados aqui mesmo, no quintal da professora. Temperar carnes, molho, né? Principalmente o molho vermelho. Eu uso muito manjericão, muito alecrim, muito tomilho, principalmente agora. O tomilho e limão é divino para peixe. O cultivo começou há 5 anos, depois que ela não encontrou um dos temperos para comprar. Eu ia fazer um jantarzinho aqui em casa e eu ia fazer um camarão tailandês. Para essa receita eu precisava de capim-limão. Busquei, né, em quitandas, supermercados, etc. e não achei. Aí me disseram que tinha um senhor, que tinha uma horta tal e que tinha o capim-limão. E eu fui até lá e realmente ele me deu assim, um maço enorme de capim-limão e eu pedi uma muda para ele do capim-limão. E deu certo. O espaço parece pequeno, mas é o suficiente para produzir as ervas, que ficam na parte do quintal que recebe sol. E claro, são regadas todos os dias. Cuidado que às vezes exige mais que isso, como esta história curiosa do alecrim. Alecrim só pega, né, se a pessoa for boa. Quando a pessoa que plantou o alecrim for boa, ele vai para frente, senão ele não vai. Aí eu fiquei preocupada, falei, de repente, será que eu só... Vamos ver, né? Mas ele pegou, ele tá aqui até hoje, eu acho que eu sou uma boa pessoa. E as vantagens não param por aí. Economia e tudo sempre fresquinho. Seu Sebastião tem um espaço um pouco maior. Por aqui cultiva alface, couve e hortelã. Quando era criança, né, no sítio, a gente olhava, né, mas não tinha isso daí. Era mais lavoura, arroz, feijão, né, milho. E a gente sempre gostou da terra e continua, né? Isso é uma herança, né? E tem que gostar para poder ficar tudo verde assim. E a terra também precisa de uma atenção especial. Primeiro você tem que ver a acidez da terra, né? Se ela tiver muito com acidez, você tem que estercar bastante ela, incorporar bem a terra nela, o esterco com a terra e deixar descansar aí uns 15, 20 dias. Depois do plantio, é só ficar de olho nos passarinhos, que pelo jeito gostam e muito da horta em casa. Para mim é um lazer para mim, falar bem a verdade. Eu adoro vir até aqui e cortar e, sabe, assim, já começa assim você curtir o sabor aqui. Bom, e depois de ver na teoria como é essa questão de ter uma pequena horta dentro de casa, agora nós vamos à prática. Vamos falar ao vivo com o Pedro Leão, que hoje está no campus de uma universidade de Sorocaba, com um convidado que vai nos mostrar como pode ser feito este processo. Não é mesmo, Pedro? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Exatamente. Hoje eu vou começar mostrando aqui como preparar a terra, preparar o vaso para receber as sementes. Por isso, quem vai nos ajudar é o Nobel Penteado de Freitas, que é coordenador do curso de Gestão Ambiental aqui da Universidade. Nobel, bom dia. Eu queria saber primeiro, antes da gente começar, os valores. Dá para preparar uma horta em casa gastando pouco? Então, são produtos baratos, fáceis de serem encontrados. A gente encontra em lojas especializadas do ramo ou até mesmo em supermercados. Com 15 a 20 reais seria o suficiente para estar se montando uma horta. Tá certo. E o que você separou aqui para a gente? Então, hoje a gente trouxe uma fonte de matéria orgânica, que é um humus. A gente tem terra, vermiculita e areia. São os componentes do substrato para montar a horta caseira. Então, como é que começa a montar isso?
Então a gente vai misturar então uma porção de humus. Esse humus seria o adubo? O adubo, uma porção de terra, a vermiculita, que é um mineral bom para reter água no substrato, e areia para deixar o substrato mais drenado. Esses produtos, eles podem ser comprados aonde? Então, como eu disse, ou em lojas especializadas de agricultura, ou em supermercado a gente encontra, às vezes encontra o substrato até pronto já. Já não cortaria essa etapa do preparo, né? E você está misturando a terra aqui, precisa misturar essa terra por quanto tempo? Acho que uns 2 minutos é suficiente para deixar o substrato bem homogeneizado, bem homogêneo. Não é caro mesmo, né? Não, como eu disse, de 15 a 20 reais seria suficiente para estar montando todo uma horta desse tamanho, né, de meio metro quadrado mais ou menos. Tá certo. Depois de misturar, você separou aqui um vaso com pedras. Por quê? Então a pedra ela fica no fundo do vaso, que deve ser furado previamente, para drenar o substrato. Porque se o substrato ficar com muita umidade, acaba matando a raiz das plantas e as plantas morrem, né? E essas pedras aqui, elas ajudam também a segurar, a reter o líquido? Não, a pedra, na verdade, ela ajuda a drenar, né? Quem vai ajudar a reter é o substrato e essa vermiculita que a gente tem utilizado aqui na composição do substrato. A escolha do vaso, ele tem que ser fundo, tem que ser alto, como é que tem que ser? Então, o vaso ideal para cultivo em casa, ele deve ter de 15 a 20 centímetros de profundidade. E o vaso em si pode ser tanto de materiais usados, garrafa PET. No caso, a gente tem uma caixa de leite antiga que está sendo reutilizada para transformar num vaso. Tá certo, muito obrigado. Fernando, essa foi a primeira etapa, a preparação da terra, como é que a gente viu aqui, com o vaso também, com as pedras. E daqui a pouco eu volto para mostrar a plantação das sementes. Tá ok, Pedro. A dona de casa tá ansiosa aí para ver como é que vai fazer. Muita gente vai plantar hoje um temperinho aí dentro de casa. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. 7h20 e a gente volta ao vivo a falar com Pedro Leão, que hoje está no campus de uma universidade em Sorocaba, para explicar para nós como manter uma pequena horta em casa. Pedro, no bloco anterior o nosso telespectador percebeu e você aí ajudou, junto com o nosso convidado, como deve ser aí a terra correta, ou a forma de preparo da terra. E agora? Fernando, agora chegou a hora da plantação, né? Por isso a gente volta a conversar com o Nobel. O Nobel separou aqui sementes e mudas também. Nobel, que sementes são essas, que mudas são essas? A gente vai estar plantando salsinha, são sementes de salsa. Elas são semeadas, a gente abre uma linha no substrato, espalha as sementes. Essas sementes elas estão num número maior do que o ideal, então depois vai haver um desbaste das sementes que brotarem. E também a gente pode plantar de mudas previamente germinadas. No caso aqui eu estou trabalhando com morango. Então abre uma cova, a gente plantaria o morango. E mudas de alface também. Você mencionou a palavra desbaste, o que seria isso? Então, vai germinar um grande número de mudas de salsinha aqui. Elas não podem ficar um número muito grande. Então tem que tirar algumas para elas crescerem melhor. Porque se ficar um número muito grande elas não crescem muito bem. Então, recapitulando para o pessoal de casa, é importante fazer esses frisos aqui na terra e colocar a semente. Abre as linhas, solta a semente e depois cobre levemente. Não cobrir muito, porque senão a semente vai ter dificuldade de germinar. E as mudas a gente abre uma covinha e planta as mudas previamente germinadas, né? Fernando, você tem uma pergunta aí no estúdio? Exatamente, Pedro. Agora são 7h22. Uma dúvida que provavelmente toda dona de casa tem, eu estou vendo aí o professor plantar num mesmo vaso. Existe essa possibilidade? A dona de casa pode plantar no mesmo vaso outros tipos, por exemplo, de ervas, como ele colocou aí alface, morango, tem o tempero da salsinha. Isso é possível? Tá certo. Nobel, é possível plantar isso que você fez aqui, plantar todas essas sementes, esses produtos dentro de um mesmo vaso, ou é apenas um exemplo que você está usando aqui? Pode plantar no mesmo vaso, é até melhor, quando a gente tem mais diversidade, você diminui a incidência de pragas, né? Então plantas diferentes, a gente vai ter uma quantidade de pragas com certeza menor. E para a dona de casa é melhor plantar o quê? Hortaliças, plantas medicinais? O pessoal planta muito em casas e apartamentos são os temperos, né? Porque a gente tem um uso diário e eles têm uma sobrevida longa, né?
Mas também a gente pode plantar as hortaliças, uma alface de 60, 90 dias, a gente já está tendo produção de alface em casa. Certo, você mostrou o passo a passo de como plantar, preparar a terra e agora como manter isso e para conseguir dar frutos, qual que é o cuidado que tem que ter no dia a dia com a planta? Então, um dos principais cuidados é a irrigação. Então eu plantei, agora eu vou, não estou com o regador ideal, mas a gente tem que irrigar diariamente para manter o substrato sempre úmido, e a questão da insolação. O ideal seria a gente manter pelo menos 5 horas por dia esse vaso sobre a incidência solar. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Tá aí, Fernando, uma sugestão para você fazer na sua casa também. Isso aí, Pedro. Cultivar o verde é sempre importante e, naturalmente falando, o tempero fica muito bom. Obrigado, viu, Pedro? Agora a gente faz uma conexão com o SBT Manhã para saber os destaques desta terça-feira com Patrícia Rocha. E o trem que descarrilou em Nova York estava 2 vezes acima da velocidade permitida. A informação foi divulgada numa coletiva. A Junta Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos disse que as caixas pretas do trem foram analisadas e que a composição estava a cerca de 132 km por hora, numa curva onde o limite de velocidade era de 48 km por hora. A Junta constatou que 6 segundos antes do descarrilamento, a aceleração foi reduzida e que os freios levaram 1 segundo para serem ativados. Segundo autoridades, essa tentativa de diminuição da velocidade foi tardia e ainda não há como afirmar que o erro foi do condutor. 4 pessoas morreram e 67 ficaram feridas no acidente. 11 ainda estão em estado grave. As investigações continuam. E no Rio de Janeiro, um garoto de apenas 8 anos foi espancado pelo padrasto. E sabe de quem foi o pedido? Da própria mãe do menino. Andréia Kissila Felisbino, de 30 anos, e o namorado dela, identificado apenas como Rafael, foram presos em flagrante na comunidade onde moram. Rafael é acusado de espancar o enteado de apenas 8 anos de idade. As marcas das agressões ficaram no rosto e nas costas do menino. Foi o pai dele quem acionou a polícia militar. Ele foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e depois encaminhado para o IML, onde vai passar por exame de corpo de delito. A segunda-feira começa com sol e na parte da tarde e à noite existe a possibilidade de pancadas de chuva. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Itupeva, as temperaturas variam entre 23 e 32 graus, mesma máxima prevista para Porangaba. Em Itapetininga, a mínima não passa dos 20 graus, máxima de 31 para Jundiaí. 7 horas e 27 minutos e essa é para quem trabalha até um pouco mais tarde. Em Sorocaba, as lojas também já estenderam o horário para garantir bons resultados nas vendas deste fim de ano. Veja. Thaís e o filho aproveitaram o primeiro dia, ou melhor, a primeira noite de comércio aberto para fazer compras. Com lojas abertas até as 10 horas da noite, ficou mais fácil para ela pesquisar preços e encher sacolas. Fica bom porque dá pra gente sair depois do horário de serviço e fazer as compras. Como que seria normalmente? Uma correria. Muita gente fez o mesmo. É que além do fim do expediente, depois das 7, 8 horas, não tem mais o calor do dia. Um clima mais agradável para passear com a família, como fez o Anderson. Para sair com as crianças é muito bom. Esse horário é o melhor horário que tem, né? Tranquilidade, não tá o sol, né? O clima tá gostoso. Para quem não tem oportunidade de sair à tarde, é bom, é excelente, né? Os vendedores também estão animados. Segundo o presidente da Associação Comercial, a expectativa é de que as vendas de Natal este ano aumentem 4,5% em comparação com as do ano passado. O calçados, os vestuários, eletrodoméstico, eletroeletrônicos e também televisor. O televisor por conta da Copa que vai ser no ano que vem. Só que também tem um alerta. Com a grande circulação de gente e de dinheiro nas principais ruas do centro da cidade, é necessário tomar cuidado com a própria segurança. Polícia Militar e Guarda Civil reforçam o patrulhamento nas vias até o fim do ano.
câmeras ajudam no monitoramento e, para fazer compras tranquilamente, o consumidor deve seguir algumas orientações. Evitar andar com a bolsa na parte de trás, evitar a movimentação de muito dinheiro em notas altas, sempre ter algum dinheiro trocado por alguma compra eventual, algum café, alguma coisa, e providenciar sempre o pagamento com cartão de crédito. Em caso de furtos ou roubos, a orientação para comerciantes ou compradores: procurar polícia ou guarda municipal. Das lojas do centro para os shoppings, os estabelecimentos capricham na decoração e, claro, tudo com a presença do Papai Noel. O gigante branco veio com estilo e sofisticação. Basta andar pelos corredores e ver tudo decorado. O primeiro Natal deste shopping na Zona Norte está colorido e gelado. Os personagens vieram do Oceano Glacial Ártico, onde o mar é coberto por camadas de gelo. A espécie de mamífero, que chega a 700 quilos, aqui é inofensivo, calmo. A gente quis trazer um Natal lúdico, com interação, onde a criança pode passear pela decoração com um trenzinho, e também chama atenção o realismo dos ursos que fazem parte da decoração. E a decoração não ficaria completa sem ele, o bom e querido velhinho. Carinho e conversa quase ao pé do ouvido, só mesmo nesta época do ano. Encontro aguardado por todos. Para ela é um prazer, é uma coisa muito boa e tudo de bom que o Papai Noel e o Natal representam. O que você mais gostou? A barba. Com o trenzinho, as atrações não se limitam. Antônio Marcos foi o primeiro a passear entre os ursos. A volta no cenário sob olhares atentos. A criançada envolve, né? Chega aqui, não tem jeito dos pais escapar. Se nesta época tudo fica com mais brilho e cor, por que não voltar a ser criança? Espírito natalino, né? É muito importante ter, né? Até você tirou foto? Até eu saí na foto. É como eu costumo dizer, é um brinde aos olhos. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h, no Manchetes Noticidade com Nulan Robertos. E a gente encerra esta edição do Noticidade Manhã. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!